Amém? Relembrando, Levítico 10. 2 filhos de Arão são fulminados. Em algum momento nós estudamos que eles trouxeram fogo estranho. A palavra declara que eles trouxeram fogo estranho. Algo eles fizeram que, fora da palavra de Deus, o Senhor os consumiu por essa falha, por esse erro grave. Eles foram consumidos. Nós também vimos a proibição do sacerdote beber. E também diante da palavra de Deus, ela declara que nós somos sacerdotes escolhidos. Então, se Levítico 10 declara que o sacerdote não pode beber nem vinho nem bebida forte, então chega nosso dia, porque nós todos somos sacerdotes e também não podemos beber nem vinho nem bebida forte. Amém? Se há alguma dúvida sobre isso, se você vê algum irmão com uma dúvida sobre isso, tire essa dúvida dele. Que toda vez que ele bota um copo de cachaça do lado, ele bota um demônio do lado dele. Amém? Então, a bebida não é para o cristão. Levítico 11. Os animais que se devem comer e os que não se devem comer. 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Nós podemos notar que o Senhor já começa a falar com Arão. Antes ele só se dirigia a Moisés. Arão já é um sacerdote ungido, já é um sacerdote separado, consagrado ao Senhor. Então nós já podemos ver que o Senhor já começa a trazer as instruções também a Arão. Que Arão vai ser sacerdote, sumo sacerdote, ele que tem a responsabilidade de toda essa parte espiritual junto ao Senhor. Então o Senhor já começa também a se dirigir a Arão, não só mais a Moisés, também como Arão. Então ele vai trazer animais, o que pode ser comido, o que não pode ser comido. 3. Tudo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais aquilo que comereis. São animais que têm a unha separada, né, em 2 partes. Só que ele diz que esses animais ele tem 2 características para ele ser um animal limpo. Ele tem que ter as unhas fendidas e tem que ruminar. Ele tem que pegar o alimento e ruminar o alimento, não engolir. Ruminar. O que seria esse ruminar? O boi, ele é um animal limpo, né? Segundo a palavra. O que o boi faz? Ele pega o pasto, ele come, né? Vai comendo pasto e vai engolindo. Depois ele regozija novamente e fica só o quê? Ele, em primeiro lugar, em campo aberto. Ele faz isso. Depois ele vai para um lugar mais separado. Então ele regozija esse capim, né, que ele comeu. Aí ele fica, ó, mastigando lentamente aquele capim que ele engoliu, que ele comeu lá atrás. Então ele fica o quê? Ruminando. 4. Destes, porém, não comereis, dos que remoem os dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Então tem que ter as 2 características juntas.
Ele tem que ter a unha fendida e tem que ruminar. O camelo, ele rumina, mas não tem a unha fendida. Então não serve. Tem que ter as duas características juntas. 5. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será imundo. Então o coelho tem uma das características, então ele é o quê? Um imundo. Ele não serve para comer. Isso tudo são determinações do Senhor que depois nós vamos entender o porquê disso. 6. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Tem uma só característica, então não serve. 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Então o porco tem a unha fendida, mas ele também não rumina. O porco ele come tudo, né? Por isso que ele é um porco. Mas ele come, ele não rumina. Aí, não rumina. 8. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Isso. Aqui ele diz que são imundos. Vamos lá em Deuteronômio 14:3. Avancemos um pouquinho. Deuteronômio aqui diz que são imundos e Deuteronômio vai dizer que são bons. Desses que têm unha fendida. Deuteronômio 14:3. 14:3. O obreiro, vamos ver se vai conseguir aqui. Deixemos aí em Deuteronômio 14:3. Tem não? Pode. Estão vendo aí a imagem? Para vocês terem ideia do que é uma unha fendida. Está vendo aí o boi? A unha aí do boi, ela é dividida. Isso aí é chamado unha fendida. O cavalo não tem unha fendida. O camelo tem, mas não rumina. O porco tem, mas não rumina. Então tem que ter as duas características. Deuteronômio 14:3. Nenhuma abominação comereis. Isso. Estes são os animais que comereis. Esses são, aqui em Deuteronômio é da lista dos animais que têm a unha fendida e ao mesmo tempo ruminam. O boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montes, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remói, entre os animais, isso comereis. Porém, este não comereis, dos que somente remói ou que tem a unha fendida, o camelo, a lebre e o coelho, porque remói, mas não tem a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis no seu cadáver. Isso. Então, o que quer dizer ruminar? Ruminar são os que se alimentam da palavra.
Os que se alimentam da palavra. Os que ruminam, ficam mastigando, ficam aprendendo, ficam analisando, ficam pedindo a direção do Espírito Santo, procurando que entendimento. Então fica ruminando aquela palavra até vir o entendimento. Ele não pega o alimento. Tem pessoas que já li 10 vezes a Bíblia durante o ano, mas o entendimento e o ruminar, né? Ela só leu a Bíblia, mas o entendimento. Então a palavra de Deus era o quê? Mastigada, ruminada, até vir o entendimento. João 10, 9. Evangelho de João. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. E achará pastagem. O que é a pastagem? A palavra. Ela vai achar o quê? Pastagem para o quê? Ruminar, buscar o entendimento. Não pega a palavra e de qualquer maneira, ela lê, analisa e vai pedindo entendimento e vai o quê? Mastigando aquela palavra até vir o entendimento, ruminando. Por isso que Deus escolhe os animais que ruminam e ao mesmo tempo os que têm a unha fendida. Unha fendida representa o caráter da nossa conduta, o nosso caminhar, os rastros que nós deixamos. Representam o quê? As unhas fendidas, o nosso caminhar perante o Senhor. Então ele quer essas duas juntas. Aqueles que, voltamos lá no início, lá na oportunidade lá da irmã Ivanalda, do obreiro Osvaldo, a palavra de Deus é o fundamento. Aqueles que ruminam e aqueles que caminham segundo a palavra, ele quer essas duas características junto nos animais. Mas na verdade ele está trazendo uma mensagem espiritual. Amém? Voltemos, Levítico 11. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. A missionária vai adentrar com a leitura, nós vamos acompanhar, mas toda essa leitura que vai ser até o 32, nós vamos ficar. Então ele vai escolher tantos animais das águas, as aves, vai fazer essa separação dos animais das águas, que pode comer, o que não pode, das aves, dos répteis e dos animais que andam sobre pasto. Então vamos acompanhar a leitura, ela vai ler continuamente. E vai parar no versículo 32. 10. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. E das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoso, e o chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie. Todo corvo segundo a sua espécie, e o avestruz,
e o mocho, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Esse morcego, hein, amados? Morcego é imundo. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a lacusta, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie, e todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. E por estes sereis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Não só comer, mas também se tocar num animal imundo desse, já se torna imundo também. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, e que não remói, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. E tudo que anda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato, e o cágado, segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos entre todo réptil. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, serão imundos até a tarde. E tudo aquilo sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Será metido na água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Então vamos entender o que ele dá essa lista dos imundos, também que podem alguns, Senhor. Vamos entender o que ele quer dizer desde os da unha fendida até os insetos, espiando sobre as patas. Vamos entender o que o Senhor quis trazer, a mensagem que ele quer trazer para nós essa noite. Vamos lá em Atos 10, Atos dos Apóstolos 10. Atos dos Apóstolos 10. Atos dos Apóstolos, nós sabemos, é o livro onde narra a Igreja de Jesus, o início da Igreja de Jesus. Os valentes apóstolos desbravando aqui na terra, abrindo frente da Igreja Espiritual de Jesus. Atos dos Apóstolos 1 a 8. 10, de 1 a 8. Atos dos Apóstolos 10, capítulo 10, versículo 1 a 8. Vamos acompanhar. Centurião Cornélio.
E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Vamos entender aqui. Se nós voltarmos a Atos 9, nós vamos fazer isso. Atos 9 é a conversão de Saulo. Paulo de Tarso, de Saulo, né? Saulo para Paulo. Então, nós sabemos que Paulo perseguia os judeus. Perseguia a igreja de Jesus. Então ele se converte. E no 10 nós temos aqui o centurião romano. O centurião romano era um homem graduado, né, na escala romana, né, do exército romano. Ele tinha sob a responsabilidade dele sobre 80 a 100 homens, o centurion, né? Ele tomava a frente, mas ele tinha sobre ele a guarda de 80 e 100 homens que ele comandava, e aqui ele comandava, né, uma dessas tropas, mas ele era um homem temente a Deus. E ele fazia esmola. O que ele fazia? Ele ajudava, ele tinha uma ajuda aos outros, ajudava muitos outros. E todo esse trabalho dele, essa temência dele, chegou a Deus. Mas chega por quê? Porque Deus está em todos os lugares, como nós estamos aprendendo a conviver com isso. Deus está em todos os lugares. E Deus viu o movimento desse centurião e manda um anjo falar com ele. O anjo vai, fala e pede para ele chamar Pedro. O apóstolo Pedro está junto ao mar lá em Jope, para buscar Pedro, para ele vir na presença do centurião. Nós temos de lembrar aqui, a igreja está, a apostólica está avançando, mas a igreja, até este momento aqui, Paulo se converteu lá atrás. Paulo vai ser o apóstolo do gentio. Paulo vai trazer a mensagem para o gentio. Mas ele se converteu agora. Mas além dele, Deus vai levantar Pedro também para essa obra. E nós nunca podemos esquecer que Jesus, ele passou por essa terra, mas Jesus só veio para o povo judeu. Jesus veio apresentar o reino de Deus para o povo primeiramente judeu. E aqui Deus quer abrir o evangelho. Para quem? Para todos nós. Por isso que nós estamos hoje aqui. Então esse aqui é o momento-chave, um dos momentos-chave da abertura do evangelho, que vai bater aqui em Levítico 11. Vamos continuar. Atos dos Apóstolos 9. A visão de Pedro. Agora nós vamos ver o que Deus fala com Pedro. Deus vai trazer a Pedro uma visão. Vamos entender essa visão. Atos dos Apóstolos 10, versículo 9. Acompanhemos a visão de Pedro. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta.
E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Os animais que são citados aqui, não é isso? Os quadrúpedes, unha fendida, ruminante, as aves, os répteis. Então Pedro tem uma visão desses animais todos descendo, amarrados no lençol, descendo a ele. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. Então Pedro está debaixo da lei. E a lei diz o quê? Que ele não pode comer certos animais. O que não tem unha fendida, o que ruminam, não tem as 2 características. Essa lista de animais que a gente vê em Levítico lá, 11, então ele está debaixo da lei. Então ele sabe que ele não pode comer esses animais. Ele está tendo a visão. Então ele está dizendo, eu não posso comer esse animal. Aí está dizendo, Pedro, mata e come os animais imundos. Aí está dizendo, não, eu não posso comer. Continua. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então ele tem a visão sobe, a visão de Deus para ele, a mensagem de Deus sobe, e na mesma hora aqueles homens que são enviados de Cornélio, por Cornélio, que é ímpio, batem lá na porta dele procurando ele. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: nossa vida é isso que nós temos de ter no nosso dia a dia. O Espírito Santo, a um determinado momento, se houver necessidade, ele vai mostrar o caminho, ele vai falar conosco. Nós somos pessoas que temos uma vida direcionada pelo Espírito. Então, Pedro aqui não estava acreditando, o Espírito que fala com ele. O Espírito Santo falou com ele. Vai, segue esses homens. É o que nós temos de ter, essa sensibilidade, isso com estudo, coração, com comprometimento, nós vamos ouvir a voz do Espírito. Ele vai falar o que nós devemos fazer. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, os enviados de Cornélio, que recebe a visão do anjo, vão lá chamar Pedro, e Pedro vai lá em Cornélio. Não era a instrução dos apóstolos procurarem os ímpios. Até aqui os apóstolos pregavam para quem? Como Jesus anunciava o reino de Deus para o povo de Israel até aqui. Então, essa visita de Pedro a um ímpio é porque é Deus que está mandando. Deus quer abrir o evangelho. Deus quer, aqui na verdade, todos esses animais que nós vemos aqui, eles simbolizam a separação de Deus do restante
Naquele momento, Deus está santificando aqui, Levítico 11, o povo de Israel. É um povo que vai caminhar com ele. O povo continua parado no Monte Sinai. Deus está dando as instruções, Deus está santificando esse povo para caminhar com ele. O que ele está fazendo? Quer uma separação desse povo. E separação de quê? Dos outros povos. Porque esse povo aqui de Israel é o povo escolhido, é o povo que ele está santificando, é o povo que vai se tornar santo. Obviamente, os outros povos que circundam são o quê? São imundos. Por isso que eles vão lá dominar a terra prometida. Porque o quê? É o povo santo quanto os outros povos que são, nesse momento aqui, os imundos. Então, Deus quer separar aqui o povo de... Então, esses animais que são os que servem para comer, são o que? Representam essa parte santificada. E os imundos é o restante. Naquele momento. Mas agora, com a vinda de Jesus, Deus quer abrir o Evangelho. Então Deus não quer santificar só mais o povo de Israel. Quer santificar a todos. Por isso que Pedro tem a visão, pega, mata e come os animais imundos. Porque a partir desse momento o Evangelho vai ser aberto para todos. É por isso que nós estamos aqui. Nós não somos descendência de Israel, mas a abertura do Evangelho por Deus é que nos permite estar aqui. Então o ensinamento principal de Levítico 11 é esse. Deus vai abrir essa separação para todos. Deus quer santificar a cada um de nós, através de seu Filho amado Jesus Cristo. E depois vocês podem continuar lendo o Ato 10, Cornélio vai se converter, o Espírito Santo vai fazer a obra na vida não só de Cornélio, como da família dele. E atrás disso vem Paulo. E Paulo vai começar a abrir o Evangelho para todos, para o mundo todo, para qualquer um que queira crer e acreditar que Jesus é Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Amém. Voltemos lá então em compreender essa parte dos animais, por isso que ela leu direto, a missionária leu direto, porque todos os animais eles têm um significado único. Por isso que ela trouxe a leitura até aqui. 33 agora. Levítico 33. E todo o vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Então não é só aqui, em Levítico 11, eles comerem o animal. Também se tocarem em alguma coisa, passa também a ser imundo o que eles tocarem. 34. Todo manjar que se come, sobre o que vier tal água, será imundo. E toda bebida que se bebe, em todo vaso, será imundo. Porque tocou na imundícia e tocou no vaso. Então é imundo. 35. E aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Então tocaram em alguma coisa imunda, tocaram no vaso, tocaram no forno de barro, é para quebrar, porque não serve mais. 36. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpo, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. Isso. E se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, este será limpo. Mas, se for deitada água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imundo. Plantou a semente, tocou lá no cadáver lá, a água regou a semente passa imunda. 39. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento,
Quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Vocês estão entendendo? O que acontece que nós já vimos lá atrás? Todo animal, agora separado, ele tem que vir aonde? Ele tem que vir ser sacrificado. Eles comiam os animais através do sacrifício. Não é isso que nós vimos lá atrás? Eles comiam os animais, eram sacrificados, e através do sacrifício que ele comia o animal. Ele não podia comer um animal sem ser sacrificado, santificado. Então isso está acontecendo aqui. Então ele separa esses animais que podem ser sacrificados, que podem vir ou não podem, e que pode comer. Então esses que ele está dizendo, a unha fendida, o ruminando, são os animais que vão ser sacrificados, os animais que eles vão comer. Os outros, então se morrer um animal lá, ele é imundo, porque ele não foi sacrificado. Se ele morrer de morte natural, que seja, ele é imundo. Ele só vai, porque ele vai ser sacrificado, como nós vimos. Todo animal é sacrificado. E eles, de lá que eles vão comer. E aqui ele separou o animal que é imundo, o que não é. Obviamente que os que não são imundos vão ser sacrificados. 40. Quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Cobra, essas coisas aí, essas imundícias aí que arrastam aí no chão, eles não podiam comer. 42. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não seres imundos por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Então o Senhor está dando uma lista aqui para eles. Se eles fizerem a coisa certa, o que eles estão fazendo? Santificando, estão obedecendo o Senhor. E nós, como nós estamos tendo essa visão que na verdade esses são animais que na verdade são povos, são maneiras de agir, maneira de decidir, maneira de viver diferente de Deus. Na verdade, Deus está preparando para quando eles forem para a terra prometida, eles não podem, são povos separados, eles não podem se misturar com os outros. Eles são separados, são santificados, porque estão obedecendo o que Deus está dizendo. Então a visão maior, aprofundando, é essa. Deus está preparando a saída deles, eles vão dominar, vão lutar, vão conviver com outros povos, mas esses não podem se misturar com outros povos, como nós vimos aqui. Depois sim, com o sacrifício de Jesus, isso tudo aqui vai ser o quê? Abolido. 45. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Eu sou santo, e para andar comigo tem que ser santo, por isso que tem que se santificar. Santificar é obedecer, voltamos lá no começo do culto lá. Obedecer o que? A palavra, que Deus determina, santifica. 46. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem
comer. Quer dizer, nós temos Deus trabalhando de uma maneira didática. Na verdade, nós podemos, hoje, com tudo cumprido, com a revelação completa, que Deus, na verdade, está trabalhando com eles didaticamente, está ensinando eles que tem que haver uma separação. Então ele começa aqui com a separação dos animais e depois a separação vai aumentando de acordo com o avançar, a caminhada deles, né, com a busca da terra prometida. Então primeiro ele está didaticamente, para eles caminhar com ele, santificando a obediência deles, as instruções dele. Então que eles têm que comer essa lista que ele deixou de animais imundos e animais impuros. Para o quê? Para separar o que é santo, que é de Deus, e o que é profano, que não vem de Deus. Nossa, glórias a Deus. Levítico 11. Extenso, né, amados? Mas o Espírito Santo tem dado nesta noite entendimento a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Amém.